Eu vou falar sobre pretensões positivas contra o Estado. É um típico tema alemão. Eu espero que também ganhe a atenção dos senhores. Na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, surge a doutrina da reserva do possível pela primeira vez no acórdão denominado Numerus Clausus de 1972. A Corte submeteu direitos a prestações positivas que resultam diretamente da Constituição a essa limitação, desde que esses direitos não sejam somente limitados ao seu gozo, se eles já estiverem disponíveis. A reserva do possível deve, assim, limitar pretensões a prestações positivas dos cidadãos contra o Estado aos casos em que o indivíduo possa racionalmente exigi-los da sociedade. Como esses limites se determinam no caso concreto, deixa o tribunal, em primeiro lugar, ao legislador, que a esse respeito agem por responsabilidade própria. Interessante é a detalhada justificativa do tribunal para essa limitação à pretensão. A Corte indica, em primeiro lugar, que o legislador, no exercício de suas atribuições, deve também observar outros interesses da comunidade. E conforme mandamento expresso na Constituição, é imprescindível preservar o equilíbrio econômico global, ou seja, não se deve criar custos e endividar exageradamente a sociedade. Em outra passagem do acordo, a tribunal fica, no entanto, mais nítido e coloca claro e objetivamente que decorre de uma incompreensão do significado de liberdade, se houvesse contínua precedência da liberdade pessoal em detrimento da capacidade funcional e do equilíbrio da sociedade como um todo. O acórdão segue, como argumento conclusivo, com a remissão aos princípios do Estado Social, com o qual a tese de uma pretensão subjetiva e ilimitada às custas da comunidade é incompatível. Meus senhores e senhoras, eu gostaria de falar sobre esse caso. Eu preciso, para entender essa argumentação abstrata, eu tenho que contextualizar esse caso do Tribunal Constitucional. No final dos anos 60 do século passado, o número de candidatos a uma vaga no ensino superior na Alemanha deu um salto considerável. Porque a ampliação das universidades não acompanhou essa escalada, muitas faculdades não ofereceram um número suficiente de vagas. O curso de medicina foi especialmente afetado. As universidades introduziram, assim, limitações no acesso a fim de conter o número de estudantes, o chamado Numerus Clausus. Como consequência, em 1970, por exemplo, 71% dos candidatos foram rejeitados na faculdade de medicina. As vagas foram distribuídas essencialmente conforme o princípio do mérito, isto é, de acordo com as notas finais do ensino médio, chamado Abitur, e conforme o tempo de espera por uma vaga. Nessa situação, sentida cada vez mais como precária, perguntava-se que medidas poderiam ser exigidas do Estado a fim de que ele se capacitasse a oferecer o maior número possível de candidatos das vagas desejadas no ensino superior. De qualquer sorte, a lei fundamental, no seu artigo 12, inciso 1º, confere a todos os alemães o direito de escolher a profissão, emprego e instituição para sua formação profissional. Se a Corte tivesse compreendido esse direito fundamental apenas no seu sentido tradicional, como direito de defesa contra as intervenções do Estado, a decisão seria tomada facilmente. O Estado seria, então, em princípio, obrigado a um não fazer, enquanto os candidatos inadmitidos, exatamente aqui, exigiam fazer estatal, especificamente a criação de vagas suficientes nas universidades. Não se trata de uma proteção contra as intervenções estatais, no sentido de um dever negativo, mas de um dever de agir positivo do Estado. Tais deveres de agir do Estado não são estranhos ao direito constitucional alemão. A Corte Constitucional os extrai até daqueles direitos fundamentais que principalmente se dirigem à prestação da esfera de liberdade do cidadão contra ingerências estatais.
Com isso, a Corte recorre à ideia de que os direitos fundamentais, como normas objetivas, estabelecem também uma ordem de valores. Por isso, devem ser acrescentar a eles, necessariamente, para além da mera função de defesa, também o conteúdo de deveres a prestações positivas e de proteção. Porque os direitos fundamentais na Constituição alemã são de aplicabilidade imediata, dos conteúdos de prestação positiva e de proteção para o cidadão individual resultam forçosamente direitos subjetivos. Aqui se devem diferenciar posições jurídicas ou direitos derivados dos originários. Os direitos de participação derivados não apresentam problemas, pois conferem um direito ao acesso a instituições e prestações que já estão sendo oferecidas pelo Estado. Em casos concretos, se reconhecem também direitos a prestações originárias, pelas quais o Estado deve necessariamente mobilizar os recursos necessários para implementá-los. No processo numerus clausus, o Tribunal considerou, em todo caso, que se tratava de uma pretensão originária à prestação positiva, mas somente se as limitações impostas fossem de forma tal que o acesso às universidades levasse a que o candidato individual jamais pudesse ingressar no curso almejado. O Tribunal, no entanto, negou, ao final, a possibilidade de existir uma pretensão individual ajuizável para a criação de vagas, e para fundamentar essa rejeição, trouxe à baila a reserva do possível. Isso demonstra que a reserva do possível não exclui somente a execuibilidade da pretensão, mas impede o surgimento da pretensão mesma. De acordo com o aqui visto, prestações positivas limitam-se àqueles que o indivíduo razoavelmente pode exigir da sociedade e, conforme o entendimento do Tribunal Constitucional Federal, especialmente os direitos a prestações originárias têm especial importância. As razões para isso são evidentes. Exatamente no Estado cujo ordenamento se baseia nas liberdades, as disponibilidades financeiras são limitadas, tanto que na alocação desses recursos surgem sempre conflitos de sua destinação a serem dirimidos em relação a outras finalidades. A solução desses conflitos, ou seja, a decisão sobre a alocação dos recursos financeiros limitados para determinadas finalidades, é num Estado democrático e sob o princípio da separação de poderes, tarefa precípua e competência do legislador, ou seja, do parlamento. Na lei fundamental alemã, encontra-se esta competência do legislador, antes de tudo, seu fundamento na reserva legal geral. Ele decorre, sobretudo, do princípio democrático e obriga o legislador a tomar exclusivamente todas as decisões essenciais do Estado e não se permite delegá-las ao Executivo. Além disso, essa competência decisória encontra clara expressão na prerrogativa orçamentária do Parlamento. Essa prerrogativa, isto é, a competência de estabelecer as diretrizes orçamentárias, nas quais todas as receitas e despesas da União são incluídas, atribui o artigo 110 da Constituição exclusivamente ao legislador. A prerrogativa orçamentária tem, conforme o exposto, portanto, sem dúvida, status constitucional. Com a prerrogativa orçamentária, cabe ao Parlamento, no âmbito político, ampla competência de definição de prioridades, conformação e direcionamento, pois pela alocação de recursos se exerce uma influência marcante em todas as atividades estatais, o que faz lembrar o simples reconhecimento de que o dinheiro também é poder. A isso se acrescenta, como o Tribunal Constitucional Federal acentuou em diversos acórdãos, ainda uma outra função, a saber, o controle do Executivo por meio da alocação de receitas financeiras. A prerrogativa orçamentária é, consequentemente, um dos instrumentos essenciais do controle do Executivo pelo Parlamento, e esse controle é, por sua vez, determinante para um Estado de direito democrático. Com isso, senhoras e senhores, a problemática se torna evidente, pois se o Estado é obrigado diretamente pela Constituição a garantir aos cidadãos prestações positivas, que, em regra, exigem grandes gastos financeiros, então os recursos necessários para isso estão forçosamente vinculados e não podem ser utilizados pelo Parlamento para outras finalidades ou tarefas.
A margem de manobra do legislador parlamentar se estreita dessa forma, pois se são postos à disposição menos recursos para a definição política de prioridades, conformação e direcionamento, perdem-se igualmente opções, possibilidades e oportunidades neste âmbito. Além disso, impede-se também o controle parlamentar do Executivo na forma de alocação de recursos. Em outras palavras, o Parlamento sofre perdas no seu poder que a Constituição quis lhe atribuir. Senhoras e senhores, no período após o julgamento do Numerus Clausus, ganhou a reserva do possível importância na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, sobretudo nas prestações sociais do Estado. Assim, o Tribunal expôs num acórdão do ano de 1990 sobre a redução do auxílio criança para pais abastados, que prestações financeiras do Estado de incentivo à família também se encontram sob a reserva do possível. A base constitucional desse acórdão se expressa no artigo 6º, inciso 1º da Constituição, pelo qual o casamento e a família encontram-se sob especial proteção do Estado. Por meio dessa tarefa de proteção, o Tribunal Constitucional Federal enxerga o Estado obrigado a dar suporte à família através de medidas apropriadas. Essa obrigação não vale, no entanto, incondicionalmente. Antes, a Corte introduz aqui a reserva do possível para deixar claro que o Estado necessariamente deve incentivar a família sem negligenciar os demais interesses gerais. Sob esse fundamento, o Tribunal analisou assim o conjunto de prestações do Estado em favor das crianças e, em consonância com essa análise, não pode determinar que incentivos estatais à família eram, à evidência, inadequados e que não correspondiam mais às exigências de incentivo do artigo 6º da Constituição. Com esse acórdão, introduziu-se, portanto, a inadequação evidente de uma prestação devida constitucionalmente como critério. Se, conforme o exposto, uma obrigação decorrente da Constituição, aquilo que o Estado efetivamente presta, não for mais adequado, então não pode mais a reserva do possível justificar essa limitação. A linha do tolerável é com isso ultrapassada. Evidentemente, o critério se caracteriza por uma considerável, mas para o direito constitucional não incomum, indeterminação. Entretanto, o critério dá contornos mais claros à reserva do possível e o torna mais aplicável pela jurisprudência. 2 anos depois, em 1992, portanto, retomou o tribunal essa argumentação em uma decisão importante. A questão em pauta era se o tempo da educação dos filhos deveria ser considerado para o cálculo da aposentadoria, levando consequentemente a um pensionamento de maior valor, embora não se tenha contribuído para a Seguridade Social por falta de exercício de uma atividade profissional. Aqui também o tribunal acentuou a reserva do possível para prestações que acarretem custos financeiros no âmbito dos incentivos estatais à família. Além disso, repetiu que o mandamento constitucional de incentivo decorrente do artigo 6º é então violado se as obrigações de fazer estatal forem evidentemente inadequadas. Por outro lado, a Corte considerou a reserva do possível sozinha como muito fraca para limitar as pretensões dos pais por suporte financeiro para os custos de seus filhos, pois o tribunal argumenta, além disso, também com a Judicial Self-Restraint. Na concretização de uma efetiva repartição de despesas familiares, existe basicamente uma liberdade de definição de prioridades por parte do legislador, tanto que não se pode derivar pretensões concretas decorrentes desse mandamento constitucional. Também em um acordo de 1998, se tratou de prestações positivas estatais para incentivos à família, portanto de suporte financeiro para a despesa com filhos. O objeto do exame era se taxas que deviam ser pagas pelo cuidado de crianças em jardins de infância poderiam ser escalonadas de acordo com a renda da família. Em última análise, o que estava em jogo era saber se o Estado podia se recusar a subvencionar taxas de jardim de infância a pais abastados, que são garantidas às famílias mais pobres. No primeiro plano desse acórdão, sobressaiu por essa razão o princípio da igualdade de tratamento. A Corte também examinou se o dever estatal de incentivo, decorrente do artigo 6º, em favor das famílias foi cumprido.
Aqui sublinhou o Tribunal Constitucional Federal que esse dever de proteção não impede o Estado de diferenciar o valor da subvenção às famílias conforme sua carência financeira. O Estado não precisa ainda simplesmente compensar todo o encargo da família sem considerar outros interesses públicos. Para fundamentar essa limitação clara, baseou-se o Tribunal Constitucional Federal na reserva do possível. Enquanto nos acordos mencionados a reserva do possível serviu para excluir totalmente tutelas positivas contra o Estado, o Tribunal utilizou esse argumento num acórdão polêmico de 2001 para limitar prestações fundadas na Constituição a um grau razoável.